Existe um momento silencioso na vida de qualquer pessoa consciente. Um momento em que você faz tudo certo e nada acontece. Você ora, você medita, você trabalha, você estuda, você melhora, você se alinha. E mesmo assim, o resultado não vem. É nesse ponto que a maioria desiste, mas é exatamente nesse ponto que Judas Tadeu começa. Pouco se fala dele. Não era o mais famoso, não era o mais impulsivo, não era o mais dramático, não era o traidor, não era o líder carismático. Ele era o que permanecia. E isso é raro. Vivemos numa era de estímulo imediato, resultado rápido, feedback instantâneo, reconhecimento público, prova visível. A mente moderna foi treinada para medir valor por evidência externa, mas a consciência verdadeira se forma no invisível. Judas Tadeu representa a força de quem continua mesmo quando o campo ainda não colapsou em resultado. E aqui entra algo profundo da física quântica. Nem todo estado manifesta imediatamente. Entre intenção e manifestação existe coerência sustentada. E coerência sustentada exige estabilidade interna. A maioria das pessoas não falha porque não sabe o que quer. Falha porque não sustenta a frequência tempo suficiente. A dúvida entra, a ansiedade entra, a comparação entra, a pressa entra. E o campo colapsa antes de amadurecer. Judas Tadeu simboliza a maturação invisível. Ele não buscava destaque, não buscava validação, não buscava reconhecimento. Ele continuava. Isso é maturidade espiritual. Porque continuar sem aplauso exige convicção interna. E convicção interna é diferente de esperança emocional. Esperança emocional oscila. Convicção é estável. Jesus não escolheu discípulos apenas para momentos de milagre. Escolheu para momentos de silêncio. E o silêncio é onde a maioria abandona. Talvez você esteja nesse lugar agora, fazendo tudo certo, mas sem ver retorno. Investindo energia, mas sem validação. Mudando comportamento, mas sem resultado visível. E começa a pergunta silenciosa. Será que está funcionando? Essa pergunta é o teste. Porque quando você precisa de prova constante, sua fé ainda está ancorada fora. Judas Tadeu representa fé ancorada dentro. Não fé como crença cega, mas fé como estabilidade vibracional. A física quântica mostra que sistemas coerentes, quando mantidos estáveis, eventualmente reorganizam o ambiente ao redor. Mas instabilidade constante impede reorganização. Se você planta e desenterra a semente todos os dias para verificar, ela nunca cresce. A maioria das pessoas vive assim. Age, dúvida, recua, compara, muda a estratégia, desiste, recomeça, duvida de novo. Isso não é falta de capacidade, é falta de permanência. Judas Tadeu não era conhecido por feitos grandiosos, era conhecido por constância, e constância é poder invisível. Vivemos numa cultura que celebra a explosão, mas ignora a sustentação. Celebramos quem aparece, mas não quem permanece. Mas é a permanência que constrói transformação real. Jesus ensinava algo profundamente contraintuitivo. Quem perseverar até o fim, não disse. Quem começar forte, quem emocionar, quem impressionar. Disse, quem permanecer. E permanecer exige algo que o ego detesta. Tempo sem recompensa visível, porque o ego precisa de confirmação. A consciência precisa de coerência. Talvez você esteja confundindo a ausência de resultado com a ausência de progresso. Mas muitas transformações acontecem antes de serem visíveis. A raiz cresce antes do fruto aparecer. Judas Tadeu simboliza a raiz. Silenciosa, firme, profunda. Enquanto outros buscavam destaque, ele permanecia estável. E estabilidade reorganiza a realidade. Existe uma fase que ninguém posta nas redes. A fase do silêncio. A fase em que você está fazendo o trabalho interno, mas ninguém vê. Você está mudando padrões, está segurando impulsos, está escolhendo diferente, está tentando permanecer alinhado, e o mundo continua igual. Nenhum milagre, nenhuma virada, nenhuma prova visível. É nesse espaço que a mente entra em crise, porque fomos treinados para medir progresso por evidência externa. Resultado, reconhecimento,
confirmação. Mas consciência não amadurece assim. Ela amadurece no invisível. A física quântica ensina algo profundo. Entre intenção e colapso da realidade, existe um campo de possibilidades. Mas esse campo exige estabilidade. Se a frequência oscila demais, o estado não se sustenta. Muitas pessoas começam alinhadas, mas não permanecem. No início há entusiasmo, depois vem dúvida, depois comparação, depois pressa, depois frustração, e então desistem. Não porque não tinham potencial, mas porque não suportaram o silêncio. Judas Tadeu representa aquele que atravessa o silêncio, e isso é mais difícil do que enfrentar oposição. Oposição gera reação, silêncio gera introspecção, e introspecção expõe insegurança. Quando o resultado não aparece, a mente começa a questionar: será que estou errado? Será que não funciona? Será que não sou capaz? Será que estou sendo ingênuo? Essas perguntas não são sobre realidade. São sobre medo. Medo de investir energia e não receber retorno. Medo de acreditar e se decepcionar. Medo de continuar e parecer tolo. O ego precisa de recompensa rápida, porque recompensa confirma identidade. Mas Judas Tadeu não vivia para confirmação externa. Ele vivia para coerência interna. E coerência é silenciosa. Existe uma diferença enorme entre emoção e convicção. Emoção sobe rápido. Convicção sustenta lento. Emoção começa forte. Convicção permanece firme. O mundo moderno é viciado em emoção. Mas transformação verdadeira é fruto de convicção. Quantas pessoas você conhece que começam projetos com entusiasmo e abandonam na primeira ausência de resultado? Quantas vezes você já fez isso? Começa dieta, começa treino, começa meditação, começa estudo, começa mudança de comportamento. E quando não vê resultado imediato, recua. Isso não é falta de disciplina, é falta de estabilidade interna. A física quântica mostra que sistemas coerentes precisam de tempo para reorganizar matéria. Mas a mente ansiosa interrompe o processo. É como aquecer água e desligar o fogo antes de atingir o ponto de ebulição. Repetidamente. Nunca chega ao ponto de transformação. Judas Tadeu simboliza o ponto de ebulição sustentado. Ele não era o mais falado, mas era o mais constante. E constância reorganiza a realidade. Talvez você esteja em um momento onde tudo parece parado, mas talvez esteja apenas na fase de enraizamento. Raiz cresce no escuro. E quem não suporta o escuro nunca verá o fruto. O silêncio testa a maturidade, porque no silêncio não há aplauso, não há comparação, não há validação, só há você. E nesse espaço, você descobre se sua fé é dependente de milagre ou se é coerência de estado. Jesus não prometeu evidência constante, prometeu transformação interna, e transformação interna precede transformação externa. O erro da mente moderna é querer colheita antes de consolidar raiz. Mas raiz fraca gera fruto frágil. Judas Tadeu representa raiz profunda. Talvez você esteja cansado, talvez esteja frustrado, talvez esteja se perguntando se vale a pena continuar. E é exatamente aí que esse arquétipo fala mais alto. Porque continuar sem evidência exige maturidade. E maturidade é rara. Se este vídeo está fazendo sentido para você, deixe seu like, seu comentário e compartilhe com alguém. Isso ajuda o canal a crescer e continuar com esse tipo de conteúdo. Existe algo que quase ninguém entende sobre manifestação, fé ou transformação. O campo não responde ao desejo, responde à estabilidade. Desejo pode ser intenso, pode ser sincero, pode ser verdadeiro, mas se vier acompanhado de ansiedade, ele vibra instabilidade. E instabilidade não sustenta reorganização. A física quântica mostra que sistemas entram em coerência quando a frequência se mantém consistente ao longo do tempo. Não é a intensidade momentânea que cria mudança. É a consistência silenciosa. A maioria das pessoas vive no oposto disso. Quer algo profundamente, mas duvida profundamente também. Visualiza, depois questiona,
acredita, depois teme, afirma, depois recua. Essa oscilação cria ruído, e ruído impede colapso estável da realidade. Judas Tadeu simboliza alguém que não oscilava com facilidade. Ele não era o mais impulsivo, não era o mais explosivo, não era o mais emocional. Ele permanecia. E permanecer é força invisível. Permanecer exige algo que o ego não suporta. Confiança sem evidência imediata. Porque o ego quer prova. A consciência quer coerência. Existe uma diferença enorme entre continuar por teimosia e continuar por alinhamento. Teimosia nasce do orgulho. Alinhamento nasce da convicção silenciosa. Talvez você esteja confundindo a ausência de resposta com a ausência de movimento. Mas o campo trabalha em níveis que não são visíveis imediatamente. Mudança interna precede reorganização externa. Sempre. Quando você mantém estado interno estável, mesmo sem resultado, você está treinando algo mais profundo que técnica. Você está treinando maturidade energética. E maturidade energética é rara. Hoje as pessoas querem hack, querem atalho, querem técnica rápida, querem fórmula instantânea. Mas quase ninguém quer permanecer. E permanecer é o que diferencia quem apenas tenta de quem transforma. Jesus ensinava algo muito mais profundo do que milagre. Ensinava estado. Estado é quem você é quando nada acontece. Estado é como você permanece quando não há confirmação. Estado é como você reage quando a resposta demora. A maioria reage com ansiedade. Comparação. Desespero. Autossabotagem. Mas Judas Tadeu representa o oposto. Ele representa o discípulo que não precisa de espetáculo para continuar. Isso é maturidade espiritual. A física quântica mostra que sistemas coerentes influenciam o ambiente ao redor simplesmente por estabilidade. Não por força, não por intensidade, mas por permanência. Se você quer transformar sua realidade, precisa aprender a sustentar estado mesmo quando o mundo não responde imediatamente. E aqui está algo profundo. A demora muitas vezes não é punição, é consolidação. Você não sustenta algo grande com estrutura frágil. Se o campo colapsasse toda intenção imediatamente, você não teria maturidade para manter. Judas Tadeu representa maturidade antes do milagre. Ele representa constância antes do reconhecimento. Talvez você esteja sendo preparado e não ignorado. Talvez o silêncio não seja ausência, seja fortalecimento. Mas só quem permanece descobre isso. Existe uma força que quase ninguém vê. Não faz barulho, não chama atenção, não gera aplauso imediato, mas é ela que sustenta tudo o que realmente importa. Essa força é permanência. Judas Tadeu não é lembrado por gestos dramáticos. É lembrado por constância. E constância é uma virtude silenciosa. Hoje vivemos numa cultura de estímulo rápido, resultados instantâneos, reconhecimento imediato, comparação constante, pressa permanente. Mas transformação real não nasce da pressa, nasce da estabilidade. Você pode começar motivado, pode começar inspirado, pode começar cheio de energia. Mas o que realmente muda sua realidade é o que você faz quando o entusiasmo acaba. É aí que o arquétipo de Judas Tadeu se revela, quando a empolgação diminui, quando o retorno não vem, quando ninguém está vendo, quando ninguém está aplaudindo. Você continua? Porque continuar sem evidência exige algo que o ego não domina. Confiança silenciosa. Confiança não como crença mágica, mas como estado interno sustentado. A física quântica nos mostra que sistemas coerentes precisam de tempo para consolidar nova estrutura. Você não muda padrão de anos em dias, não altera identidade em semanas, não reorganiza campo emocional instantaneamente. Mas a mente moderna quer velocidade, e quando não vê velocidade, interpreta como fracasso. Talvez o que você chama de fracasso seja apenas processo. Talvez o que você chama de atraso seja amadurecimento. Talvez o que você chama de silêncio seja consolidação interna. Judas Tadeu representa alguém que não se move por impulso. Se move por convicção. E convicção é construída no invisível. Você não desenvolve força emocional quando tudo dá certo. Desenvolve quando permanece, quando não dá. Você não constrói fé quando há evidência.
Constrói quando escolhe estabilidade mesmo na ausência dela. E aqui está a parte mais poderosa. Quando você aprende a continuar mesmo sem ver resultado, você deixa de depender da resposta externa. E quando deixa de depender, você se torna livre. Livre do ritmo dos outros, livre da comparação, livre da ansiedade por confirmação. Você começa a agir por alinhamento, não por reação. Isso é maturidade energética. Isso é consciência aplicada. E isso transforma tudo. Porque uma pessoa que permanece estável não é facilmente manipulada. Não se desorganiza por crítica. Não se desestrutura por atraso. Não se desespera por ausência de prova. Ela sabe quem é. Sabe onde está. Sabe por que continua. E isso gera presença. Jesus ensinava algo muito mais profundo do que milagres. Ele ensinava estado. Estado firme. Estado constante. Estado coerente. Quem perseverar até o fim. Essa frase não é religiosa. É psicológica. É energética. É estrutural. Perseverar não é insistir cegamente. É sustentar coerência interna. Talvez você esteja em um período de silêncio. Talvez esteja cansado. Talvez esteja duvidando. Mas talvez esteja exatamente onde precisa estar para fortalecer estrutura interna. Raízes profundas crescem no escuro. E só quem suporta o escuro colhe frutos duradouros. O arquétipo de Judas Tadeu não é sobre milagre rápido. É sobre construção sólida. Não é sobre explosão. É sobre sustentação. Não é sobre aparecer. É sobre permanecer. E no mundo de hoje, permanecer já é revolução. Se esse vídeo expandiu sua percepção, deixe nos comentários. Em que área da sua vida você precisa aprender a permanecer sem depender de resultado imediato? Curta o vídeo. Compartilhe com alguém que está prestes a desistir. E inscreva-se no canal Expansão da Mente Consciente. Aqui não ensinamos atalhos, ensinamos estrutura. Até o próximo episódio.